Mas a priori o que precisamos entender no verso 4 é que Deus não quebra o vaso. E eu já ouvi muita gente pregando, obrigado, Deus vai quebrar esse vaso, Deus vai arrebentar esse vaso. Não, lê comigo com calma aqui de novo. E como o vaso que ele estava fazendo de barro se quebrou, em nenhum momento você lê escrito e o oleiro quebrou o vaso. Negativo, está escrito que o vaso de si mesmo é quem se quebrou na mão dele. Nunca foi do interesse do oleiro quebrar ninguém. Vou falar de novo. Nunca foi do interesse de Deus arrebentar ninguém. Pensa comigo, se Olaria é uma fábrica de vasos, é uma fábrica que fabrica vasos para venda. Agora imagina que eu sou dono de uma loja, e na minha loja vende televisores. Se eu sou dono da loja, que raciocínio lógico tem de eu pegar uma marreta e quebrar as televisões que eu estou querendo vender e usar? Não tem raciocínio de eu arrebentar aquilo que é meu, muito menos o oleiro quebrar o vaso que já é dele. Então não é Deus quem me quebra, sou eu quem me quebro na mão dele. Glória a Deus. Só com carinho eu lhe falo, não adianta botar culpa no oleiro, não adianta dizer que a culpa é de Deus. Eu vou mais profundo. A culpa é do pastor que não vai com a minha cara, a culpa é da igreja que não me dá oportunidade, a culpa é de fulano que está me travando. Não, você não entendeu que o oleiro quer te construir e te usar, mas é você quem se quebra na mão do oleiro. Oh, glória a Deus. Se quebra por quê, pregador? Se eu me quebro pelas minhas próprias escolhas. Agora, se eu não me quebro pelas minhas próprias escolhas, só existe uma segunda alternativa. E a segunda alternativa é: outras coisas me quebram. Se o que está me quebrando não é Deus, o que é que está me quebrando? No livro de Jó, capítulo 1, homem justo, homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal, e Deus do céu está dando testemunho dele, meu servo. É engraçado, porque Jó é isso tudo no capítulo 1. Mas no 42, verso 5, ele abre a boca. Gente, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas peraí, se ele é justo, como é que só conhece de ouvir falar? Ah, Jesus. Se ele é reto, como é que só conhece de ouvir falar? Sacrifica pelos filhos, mas só conhece de ouvir falar. Salmos 126, versículo 5. Diz assim, olha: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso aqui não é talvez, não, isso aqui é uma promessa, tá, irmãos? Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar pela sua vida. E eu quero que aí de onde você estiver, você ore junto comigo. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te louvamos, te louvamos, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, Deus, tão tremenda. Entregamos os nossos caminhos a Ti, confiamos no Teu processo, confiamos que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Obrigado porque o Senhor faz com que nós sejamos sementes, sementes com potencial de virar uma grande árvore, de dar muitos frutos, de proporcionar muita sombra para as pessoas. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos os nossos caminhos ao Senhor.
nos dê coragem, Senhor, nos dê força para aceitar os plantios, as podas, as tempestades, as cipoadas de facão que o Senhor permite que aconteçam na nossa vida. Que a minha vida e a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo seja como a vida de José, uma árvore frutífera que abençoa a sua casa, que abençoa as pessoas ao redor, que abençoa as futuras gerações. Ó Deus, muitos processos pelos quais nós estamos passando são dolorosos e são demorados. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aqui que oram, talvez há décadas, por uma mudança de uma situação específica. Que o Senhor nos ajude a confiar, a esperar com fé. Que o nosso coração receba hoje a convicção que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não mente, mas que vela para que a tua palavra se cumpra. Nós cremos no teu agir, cremos no teu cuidado, cremos nos teus propósitos. Assim como Jesus morreu e deu muito fruto, que a nossa vida também possa glorificar o teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Confie no Senhor. Faça o bem. Que a sua felicidade, que a sua satisfação, a sua alegria esteja em Deus. Ele vai te dar aquilo que o seu coração deseja. Porque quando a nossa felicidade está em Deus, irmãos, o nosso coração, ele não deseja, assim, Ferrari, tênis de marca, essas coisas não encantam os olhos da gente, não. Nada contra se você tem aí uma roupa de marca, um carro bacana. Glória a Deus por isso. Mas não se impressiona muito com essas coisas, não se apega muito a essas coisas, não. Porque isso tudo vai passar, isso tudo vai embora. Deus vai te dar, Deus vai conceder os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração serão nobres. Eles não estarão ligados aqui a essas coisas passageiras, não. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele te ajudará. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor significa aceitar. Aceite os processos de Deus. Aceite a sua trajetória. Entenda que é uma jornada, é uma longa caminhada e ainda não é o fim. Amém? Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação... Vou repetir.
Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E finalizando com o versículo 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palavra tremenda de Deus para a nossa vida, palavra para a gente receber no Espírito, tomar posse e colocar em prática. Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Você já foi tomado pela ansiedade? Você já perdeu noites de sono por causa de um problema que você não sabia como iria resolver? Você já passou por isso? Já teve momentos assim na sua vida? Em que você ficou tão ansioso, tão ansiosa, que você não conseguia pegar no sono? A sua mente virava um turbilhão de coisas. A Bíblia, ela nos ensina, aliás, Paulo está nos ensinando aqui, olha só, mesmo que você possa ter uma vida atribulada, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, a Bíblia nos ensina como que nós podemos trocar a ansiedade que está nos consumindo pela paz de Deus. Mas antes da gente entrar na mensagem em si, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, você que ainda não é inscrito. Eu percebo que muitas pessoas ouvem as mensagens aqui do Minuto com Deus, que são postadas todos os dias, mas não são inscritas no canal. Então me segue aqui no YouTube, se inscreva no meu canal e me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu estou como Minuto com Deus 1, tá bom? Eu posto lá reels, eu posto coisas do meu dia a dia, reflexões, e eu queria muito que esse engajamento, né, que nós temos aqui no YouTube, ele se refletisse também lá no Instagram. Então, olha só, o texto que eu li aqui em Filipenses 4, ele nos ensina muitas coisas, irmãos. Mas, como eu disse, eu vou focar, né, em 4 aspectos aqui. De manter a alegria, manter o equilíbrio, mesmo no meio das tempestades. Eu vou falar sobre a importância de agirmos com gentileza, de não perdermos a serenidade, o equilíbrio, mesmo quando estivermos passando por lutas. Às vezes, diante de uma situação difícil, nós liberamos uma palavra dura contra alguém que nós amamos. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem gerar vida ou morte. E nesses momentos de raiva, de ódio, né, de impulso, a gente tem que medir as palavras. Até mesmo para discutir, nós temos que ser respeitosos, nós temos que contar até 10, porque senão depois
fica difícil a gente reatar, a gente juntar os cacos de um coração que foi partido, que foi estilhaçado pelas nossas palavras. Então, presta atenção na maneira como você reage quando você está, vamos dizer, fora de controle, tá? A gentileza, ela se torna o nosso testemunho diante do mundo. Outra coisa que eu vou abordar aqui nessa transmissão é como a gente pode vencer a ansiedade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que lutam contra a ansiedade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por final, como a paz de Deus pode guardar o nosso coração e a nossa mente. Amém? Primeiro eu quero falar da alegria. Mas eu não estou falando de uma alegria que é consequência de uma vida sem nenhum problema. Tem pessoas que são alegres, mas que, se você for olhar para a vida delas, elas têm mais é que ser alegres mesmo. Elas têm dinheiro, elas têm tudo na vida. Só que a alegria que Paulo está falando aqui no capítulo 4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É preciso que você entenda, que você saiba que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. A carta aos Filipenses, a carta que fala da alegria, né, da amabilidade, ela foi escrita por um homem que estava sendo perseguido, que estava dentro da prisão. Paulo estava preso nesse momento e ele estava aguardando o seu julgamento. Não é interessante isso? Uma pessoa que está presa, incentivando outros a serem alegres. Então, essa alegria que Paulo está falando aqui, ela não é uma alegria condicionada às circunstâncias. A alegria em Cristo não depende das circunstâncias, mas depende da nossa posição nele. Depende de nós lembrarmos das promessas de Deus, de entendermos que nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Nós somos salvos. Nós somos alegres porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.